O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, perdeu completamente o juízo e admitiu que confiscou 80 milhões de dólares do dinheiro ucraniano para chantagear Kiev antes das eleições na Hungria em abril. A Hungria declarou que a apreensão dos carros fortes ucranianos e o sequestro do dinheiro são uma resposta ao suposto bloqueio do funcionamento do oleoduto Druzhba pela Ucrânia. Budapeste também não descarta ações semelhantes no futuro e declarou que está pronta para confiscar quaisquer ativos ucranianos, até que a Ucrânia desbloqueie o fornecimento de petróleo russo pelo seu território para a Hungria, o que já é uma chantagem aberta e extorsão. E isso em nível estatal. Isso é realmente banditismo estatal. Além disso, o governo húngaro adotou um decreto especial, hoje de acordo com o qual o dinheiro e o ouro do Oshad Bank ucraniano serão apreendidos por pelo menos 60 dias. Em Bruxelas, por enquanto, permanecem em silêncio sobre isso e a Ucrânia chama isso de ato de banditismo estatal. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like no vídeo e escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, o link está na descrição deste vídeo. Então, a Hungria declarou que a apreensão dos carros fortes ucranianos e o sequestro do dinheiro é realmente uma resposta ao suposto bloqueio do funcionamento do oleoduto Druzhba pela Ucrânia, pelo qual o petróleo russo ainda era enviado para a Hungria. E o ministro húngaro da Construção e Transportes, János Lázár, admitiu diretamente dizendo: sim, a apreensão do dinheiro foi simplesmente uma vingança. Isso é uma ferramenta de chantagem, e toda essa história sobre alguma máfia, tudo o que eles contaram foi apenas uma cobertura para ativar os protocolos daquela força especial antiterrorista que apreendeu esses carros fortes. Segundo Lázár, o dinheiro e o ouro roubados permanecerão na Hungria até que o trânsito do petróleo russo pelo oleoduto Druzhba seja restabelecido. Ele diz claramente: deixem o petróleo russo passar para a Hungria. E nós devolveremos esse dinheiro para vocês. E a história da máfia? Se pegaram um mafioso, precisam levar o caso até o fim. Não é só retomar o fornecimento de petróleo e devolver tudo de imediato. Agora, o mais importante. Isso é algo que as autoridades ucranianas e a Interpol devem registrar claramente. O ministro húngaro reconheceu publicamente que a operação para capturar os carros fortes do Oshad Bank ucraniano não foi um acaso. Citação do ministro. Sabemos que os ucranianos estão muito nervosos. Se somos chantageados, não podemos ser tão tolos a ponto de ceder. Fizemos o que fizemos não por acaso e não vamos devolver o dinheiro para eles. O dinheiro vai ficar aqui por enquanto. Estamos esperando que o oleoduto seja aberto e aguardando novas remessas de dinheiro ucraniano através da Hungria. E o último já foi uma insinuação de que quaisquer carros fortes ucranianos que passarem pela Hungria serão igualmente apreendidos pelo regime de Viktor Orbán, que está disposto a recorrer a ações de banditismo só para tentar vencer as eleições. Mas o curioso aqui é que esse ministro Lázár questionou a legalidade do transporte de moeda estrangeira para a Ucrânia e respondeu que quanto mais tempo durar o reparo do oleoduto, mais minuciosa deve ser a investigação desse caso, mas isso é uma chantagem direta. Lembro que a Hungria deteve absolutamente sem fundamento 2 carros fortes do serviço de transporte de valores do Oshad Bank ucraniano que estavam acompanhados por 7 seguranças. Eles transportavam 40 milhões de dólares, 35 milhões de euros e 4 quilos de ouro como parte do transporte regular de moeda estrangeira e ouro entre o Raiffeisen Bank na Áustria e o Oshad Bank na Ucrânia. Aliás, todos esses comentaristas que comentam que o dinheiro deveria ser transferido eletronicamente, já que há transferências interbancárias e SWIFT. Por que então carros fortes transportavam dinheiro em espécie? Parece esquema suspeito. Então, todos esses comentaristas, vocês nunca pensaram de onde vêm os dólares ou euros em espécie que aparecem nas suas mãos na Ucrânia? Como eles chegam à Ucrânia? Bem, a guerra em grande escala já dura 4 anos. Vocês acham que tudo o que havia antes ainda está circulando dentro do país ou o quê? Vocês nunca pensaram de onde vem, afinal, o dinheiro em espécie no país? Você nunca pensou que os bancos realmente transportam dinheiro em espécie entre si e não fazem apenas transações eletrônicas? Fiquei chocado ao ver comentários assim e a falta de conhecimento de alguns.
Dizem que é suspeito o fato de que os carros fortes, esses veículos blindados, realmente transportam dinheiro em espécie. Você consegue imaginar isso? Eles foram criados justamente para isso. Também lembro que o regime de Viktor Orbán afirmou que capturou uma máfia que trabalha para o Serviço de Segurança da Ucrânia e para os militares na Ucrânia. Mas, por algum motivo, no mesmo dia, a Hungria rapidamente deportou todos os 7 transportadores de valores detidos. Aqui fica a pergunta: se vocês pegaram a máfia, ok, pessoas envolvidas com a máfia, então por que não os prenderam para interrogatório, por exemplo? Para uma investigação mais aprofundada. Vocês dizem: pegamos a máfia, mas no mesmo dia afirmam que vão soltá-los. Deixem eles irem. Mas nós vamos ficar com o dinheiro. E aqui tem um ponto importante. As autoridades húngaras violaram de forma cínica uma série de disposições da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, da Convenção Húngara sobre Relações Consulares e da Convenção Consular Ucraniano-Húngara. Em particular, na Hungria, era sabido que os transportadores de valores não estavam armados. No entanto, eles foram detidos pelo Centro Antiterrorista Húngaro. E aqui eu destaco: estamos falando de veículos blindados, assim como dos agentes desse centro, que estavam armados com metralhadoras e lançadores de granadas. Não eram nem armas de fogo comuns. Eles rendiam transportadores de valores desarmados, usando metralhadoras e lançadores de granadas. Apesar do status de testemunhas dos transportadores de valores detidos, eles ficaram algemados por 28 horas por algum motivo. Além disso, foram transportados o tempo todo. Завязанными глазами. Um dos transportadores de valores tem deficiência, diabetes e necessita de dieta especial e remédios regulares. Quando a saúde dele piorou, ele só recebeu ajuda depois que perdeu a consciência. E aqui vai uma citação do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. Ao mesmo tempo, injetaram à força um medicamento no paciente com diabetes, após o qual seu nível de açúcar no sangue aumentou drasticamente e ele desenvolveu hipertensão. Ele teve que ser levado ao hospital. E hoje Viktor Orbán simplesmente se superou. Ele não apenas roubou o dinheiro ucraniano e até mesmo os carros fortes, mas também decidiu legalizar essa apreensão criminosa. O governo húngaro aprovou hoje um decreto especial, segundo o qual o dinheiro e o ouro do Oshad Bank serão confiscados por pelo menos 60 dias. Em particular, o gabinete de ministros de Viktor Orbán aprovou um decreto que diz respeito diretamente aos ativos ucranianos apreendidos. De acordo com o documento, a Administração Nacional de Impostos e Alfândega da Hungria recebe o direito de manter os fundos apreendidos durante o período de investigação. Estamos falando de 35 milhões de euros em dinheiro, 40 milhões de dólares em dinheiro e 9 barras de ouro cada uma pesando 1 quilo. As autoridades húngaras afirmam que, no momento da inspeção, os transportadores deviam fornecer provas da origem do dinheiro, do destino final e das bases legais para o trânsito. Mesmo assim, no mesmo dia, o Oshad Bank apresentou todos os documentos provando que o dinheiro veio da Áustria, do Raiffeisenbank, para a Ucrânia. No texto da resolução do governo húngaro, é destacado que o método de transporte não correspondia à prática internacional usual, razão pela qual foi iniciado um processo criminal. E que outra prática existe além dos carros fortes? A Budapeste oficial foi ainda mais longe, indo além do procedimento aduaneiro comum, ao declarar que as circunstâncias do transporte de tal quantidade de ativos podem representar um risco para a segurança nacional da Hungria. Também achamos engraçado como o transporte de dinheiro pode ameaçar a segurança nacional do país. A investigação deve determinar possíveis ligações dos transportadores com organizações criminosas. De acordo com o documento, os ativos permanecerão sob controle das autoridades húngaras por 60 dias a partir da entrada em vigor da decisão. O documento já foi publicado e está em vigor. E o interessante é que, se a investigação húngara não encontrar nenhuma violação, nenhuma ligação com estruturas criminosas, Viktor Orbán simplesmente devolverá o dinheiro e pronto. E ele espera que não sofra nenhuma punição por esse banditismo. Agora pensem, por que o regime de Viktor Orbán decidiu apreender esses ativos por 60 dias?
Porque nesse período já terão passado as eleições parlamentares de abril, e aí podem simplesmente relaxar e devolver o dinheiro. Tudo por motivos políticos, eles já não são mais necessários, mas até as eleições Orbán vai contar isso para todo mundo. É só uma suposição de que esse dinheiro supostamente está ligado à máfia, mas não haverá investigação. E pode ter certeza, até as eleições Viktor Orbán não vai fazer nenhuma investigação. Ele só vai ficar contando a suposição de que talvez esse dinheiro esteja ligado à máfia. E, infelizmente, essa versão já encontra eco até mesmo entre os comentaristas ucranianos, o que é bastante lamentável. Vou deixar reticências aqui. Escreva sua opinião, suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se este episódio foi útil e interessante para você, você pode apoiar o trabalho do nosso canal no YouTube com sua doação ou assinatura de patrocínio paga pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se, tchau a todos.